Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas, espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm as escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos em 89,5 FM, a rádio Assembleia Legislativa do nosso querido estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Lamari, hein? Roberto Lamari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia, querido? Tudo tranquilo, né? Na santa paz de Deus, Santa estamos paz de Deus. aqui, Quem veio né? hoje, hein, Lamari? Já que Hoje, estamos aqui. hoje nós mudamos. Nós Saímos do Rio mudamos, Grande do Norte. saímos do Rio Grande do Norte, estávamos perdidos no Rio Grande do Norte, fazia algumas semanas, e voltamos para um local onde tem Que muitas nunca tínhamos escolas. ido. Não tínhamos ido a Alfenas, que vamos agora. Vamos conversar com o José Ricardo Leandro da Silva, ele é diretor da Escola do Legislativo, o professor Edson Antônio Velano, da Câmara Municipal de Alfenas, Minas Gerais. Já tivemos muitas vezes em Minas. Tudo bem, José Ricardo? Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Melhor agora falando com vocês. Uma Vamos alegria. poder falar um pouco aí dessa alegria que é a nossa escola, desde o início até as atividades que ela nos coloca hoje para a sociedade e para nós também, que envolve no poder público. Muito legal, muito legal. Zé Ricardo, Alfenas é a capital do sul de Minas, né? A A cidade. capital do sul de Minas, exatamente. Alfenas, ela tem uma localização bem prestigiada por todos, porque aqui a gente envolve com várias cidades, né? Então a gente está a 30 minutinhos de Varginha, estamos aí a 1 hora de Pouso Alegre, e tudo banhado pelo nosso Mar de Minas, né? Que é muito bonito, aqui as questões nossas do interior é bem bacana, e a gente fala que Alfenas é a capital do sul de Minas, porque ela está envolvida com tudo e próximo de tudo, sendo o berço, né, dessas questões aí do Lago de Furnas. Os habitantes têm Hoje, Alfenas? A Alfenas ela é uma referência porque a Alfenas ela tem, na verdade, 82, 84 mil habitantes, mas ela é referência em saúde, então ela trata 36 municípios de saúde aqui. Ela possui duas universidades, uma federal, que é a Universidade Federal de Alfenas, e também a Universidade José do Rosário Velano, que é a Unifenas, que ela é particular. Temos aí 3 hospitais, nós temos um volume muito bacana na saúde. Nós temos 3 hospitais, 2 de grande porte em Alfenas, né? Sendo uma Santa Casa e um universitário que é o Zero Velano, a gente fala que ele é interligado com a Unifenas. Temos 2 faculdades de medicina que envolvem Olha essas só. questões prioritárias de saúde. Então, Alfenas hoje conta com uma população dentro da flutuante geral em torno de uns 100, 110 mil habitantes, que tratam 36 municípios, tratam aqui na cidade de Alfenas. Já foi a Alfenas, Lamari? Passei do lado. Eu entrei. Entrou? Já fui a Alfenas, já Aí, estive em Alfenas, já almocei em Alfenas. Não sei. Eu estarei lá. Nós estamos combinando aí um evento com eles para pegar a região ali, conversar sobre escolas e outros temas no dia 25 de setembro. É Então, a primavera. estarei lá na primavera. será muito bem. Zé Ricardo, Bora. eu queria que você contasse um pouco da escola, né? Quando ela surgiu, tamanho, né? Eu sei que as câmaras têm aí
as suas complexidades, as questões locais, tá? Mas como é que ela funciona, essa escola, quantos servidores, ela tem projeto pedagógico, ela tem um planejamento, como é que ela está funcionando? Vamos lá, gente. Eu vou tentar. Né, advogado já viu, né? Fala bastante. Então, Fala bem, fala eu vou bem. tentar resumir aqui um pouco dessa história toda para vocês poderem entender. Na verdade, que nem eu estava falando inicialmente com vocês, em 2007, né, eu me tornei procurador-geral do município de Alfenas. Então, trabalhando pelo município na Procuradoria-Geral, permaneci lá até 2012 e em 2013 vim assumir a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal. E com isso, em 2013, a gente nota muita deficiência no, no ambiente parlamentar do ponto de vista seguinte, porque ficava assim durante muitos anos, ficávamos presos na questão de legislação e fiscalização. E sabemos que o volume é muito mais alto de trabalho do que um parlamentar pode fazer, do que uma casa de leis pode fazer. Então, isso me incomodava um pouco. A gente começou a fazer um trabalho de formiguinha mesmo nas escolas. Então, a gente começou a levar a Câmara até as escolas. A gente via essa deficiência quando, em 2015, aí, naturalmente, aqui eu faço um parênteses para abrir para a doutora Bruna Aquino, que é quem cuida do Parlamento Jovem, aí desde 2015 aqui para a gente, né? Ela é procuradora municipal, minha assessora, e diuturnamente lidando com isso. E nós começamos a fazer esse trabalho com o Parlamento Jovem já desde o início ali de 2016, 2017, mas assinamos já as questões de termo de convênio com a Assembleia em 2018 e começamos esse trabalho de fazer as oficinas com os alunos do ensino médio e ter todo esse trabalho. E aí, logicamente, conhecemos a escola do Legislativo em alguns lugares e fomos nos familiarizando com aquela ideia. E aí, logicamente que pensando numa análise do que já vinha, desde da intenção de levar as garantias da Constituição Cidadã, porque, gente, é uma coisa que eu não entendo ainda no país, uma obviedade que eu não entendo. Se isso desde a faculdade de Direito, né? Se nós somos iguais perante a lei, e se nós não podemos alegar o desconhecimento desta lei, como que eu não posso, se nós não temos um nível de universitários para tal, se nós temos um país ainda com fundamentos básicos assim de não tamanha, né, do curso superior. Hoje ainda temos algumas ofertas, mas nós vimos aí há pouco tempo atrás querendo acabar com faculdades, nós vimos essas situações todas. Então, por que não levar para o ensino médio, pelo menos, a questão da Constituição? Então, essencial. Essencial. exatamente. Aí nós tínhamos um projeto aqui, voluntário, que a gente levava para as escolas, o artigo 5º da Constituição, explicando as cláusulas pétreas, as garantias todas. E aí começou a ideia da gente poder tratar a escola. E assim, foi uma coisa bacana, porque, primeiro, a gente começou a analisar, a gente aprovou, né, a Escola do Legislativo em 19 de dezembro de 2023, uma resolução. E é difícil lidar, às vezes, com o parlamento, com os vereadores, no caso aqui de Alfenas são 12, lidar assim, explicar que nós precisamos construir nova política, novos políticos, porque às vezes os próprios políticos não querem abrir mão de construir pessoas novas. É isso. E nós precisamos, com essa didática, até para evoluir. Então, falava, como que a gente vai conseguir um local no centro da cidade, próximo da Câmara? Porque muitas câmaras trabalham dentro das suas próprias unidades. Só que a gente queria descentralizar essa unidade e começamos a procurar. E aí veio algumas ideias, porque nós tínhamos alguns setores com problema na cidade de Alfenas, que também é uma região polo, na questão, por exemplo, da nova identidade. Então, nós tínhamos o serviço de atendimento da Polícia Civil totalmente isolado, obsoleto, de difícil situação na cidade de Alfenas, complicadíssimo. O pessoal acordava 4 horas da manhã para ficar numa fila de madrugada para tirar a identidade, certidões criminais, tudo isso. Poxa, falamos, não, vamos fazer uma coisa. Vamos achar um lugar primeiro. Achamos um lugar. Achamos um lugar aqui em Alfenas que era um local de um salão de festa, né? Um local
Aí eu falei, não, nós vamos investir. Aí começamos a fazer o planejamento do investimento de recursos. No local era locado, então, primeira coisa era tratar uma locação de longo prazo. Então, perante a legislação, a gente já havia a sinalização da nova lei de licitações, então já pensamos de 20 a 30, de 10 a 20 anos. E aí conseguimos o local, já reformamos e adaptamos totalmente para pessoas com deficiência, né? Tem toda a questão da adaptação. Criamos dois tipos, dois salões, assim, cada salão tem na horta aí o local para 80 pessoas, né? Unificamos o tratamento com a Polícia Civil na emissão de identidades e trouxemos o serviço de atendimento ao cidadão da Polícia Civil para poder fazer identidades, novas identidades para o local, mantendo isso tudo. Uma parceria no local também com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, que é o CONCEPA. Nos atendimentos ali dentro da escola acontecem as atividades do CONCEPA. A gente consegue fazer audiências e violência doméstica, por exemplo, naquelas de menor situação, os próprios policiais fazem ali dentro. Tudo muito humanizado e o principal foco, nós conseguimos desenvolver uma série de projetos dentro da Escola do Legislativo. Desde há um mês atrás, a gente estava recebendo os últimos 5 combatentes da ditadura, do movimento negro, né, que fizeram a base. Olha só. Trouxemos para Alfenas e fizemos um evento maravilhoso de combate ao racismo. Nós temos feito encontro ali na questão do dia o 8 de março, o Dia da Mulher, nós fizemos um evento fantástico contra a violência doméstica. E nós, em 6 meses, porque foi inaugurada a parte física da escola, nossa, foi inaugurada em dezembro. E ainda eu tinha que fazer uma coisa, um pouco para vocês terem uma ideia, nós precisávamos prestigiar, logicamente, a gestão passada e, logicamente, a gestão ganhadora. E a Alfenas trocou-se 10 dos 12 vereadores. 40% de troca. O cenário foi um cenário complicadíssimo para a gente que trabalha nos bastidores na questão técnica, porque uns estavam se sentindo desprestigiados, aquela situação, então a gente tinha que saber lidar com isso. Né? No caso, eu e a doutora Bruna aqui, para poder fazer com que a escola absorvesse essa inauguração, e carregando o nome do professor Edson Velano, que é o reitor fundador da universidade e do hospital nosso. Então, assim, e ele, além de professor, foi vereador, então, era uma questão, presidente da Câmara, era uma questão de homenagens e, ao mesmo tempo, de alavancar a questão cultural e educacional da nossa cidade, especialmente dentro da escola, do ponto de vista do que a gente inicialmente pretendia. Então, fizemos essa inauguração, em 6 meses de atividade, fizemos 44 eventos, dentre inúmeros nesse sentido, sendo protagonista mesmo, em torno de 20 desses 44. Fizemos em parceria, agora há pouco tempo atrás, a construção do plano diretor, né? Trabalhamos aí a questão do plano diretor do município, que já estava defasado, né? Recebemos ali uma série, agora há pouco, o pessoal já está, ontem à noite, para vocês terem uma ideia, ontem à noite nós fizemos um encontro de promoção cultural das Folias de Reis, que nós temos tombadas aqui na cidade. Então, foi um encontro da dirigência. Ontem, salvo engano, foram 60 membros de Folia de Reis, como dirigentes todos, para já poder orquestrar isso agora para o mês de agosto com o pessoal da cultura, com vereadores que são ligados a essa área. Então, para nós, e assim eu posso falar porque foi uma luta muito, inclusive pessoal, de ter essa vontade de construção, já em torno dos últimos 10 anos, de um local onde a gente pudesse fomentar cultura, educação, cidadania. Do mesmo jeito que a questão do voto consciente, a gente tem que preparar os nossos jovens. Hoje a gente recebe a escola na Câmara, já virou um projeto de quase da escola para a escola. Os alunos do ensino fundamental vão sabem como que funciona, ali na 3ª, 4ª série, depois recebemos os alunos do 5º, do 6º, até os alunos do 3º ano, projetando aqui. Então, 44 eventos em 6 meses, em torno de 18 ou 20 feitos propriamente pela Escola do Legislativo,
parcerias com todas as instituições, temos parcerias com as universidades, e aqui não há briga, porque a Escola do Legislativo ela intermedia a fomentação da federal quanto da privada. Então, para nós é um orgulho muito grande, que nem eu estou podendo falar para vocês, aqui eu falaria 2, 3, 4 horas ou dias sobre tudo que nós conseguimos construir aqui. E, inclusive, esse convite para a nossa estrutura, o pessoal que teve aqui da ABEL, inclusive, e também já enfrentamos, pode ser que o Roberto ainda não teve aqui, mas já ajudou muito a gente enfrentar alguns problemas de algumas pessoas que tentam utilizar do nome das escolas para finalidades totalmente particulares, totalmente individualistas e economicamente falando. Pessoas que querem pegar o gatilho de tudo que foi construído por vocês e agora dando um andamento por nós, utilizando o nome da Escola do Legislativo com finalidades particulares, né, financeiras. E não é esse o nosso movimento. O nosso é mostrar para todos a dificuldade que nós tivemos, o enfrentamento que nós tivemos, mas a nossa alegria de ter aquele equipamento público que é, assim, todos que entram, Humberto, você pode ter certeza, entrou na Escola do Legislativo, seja para tirar uma identidade, para um atendimento do Conselho Comunitário, para ser atendido pela própria escola, para fazer parte ali, ou que estiver passando para tomar uma água, para tomar um café, vai ser sempre recebido, vai ter uma estrutura digna para poder ser recebido pelo local, para poder sair dali, não é para falar que foi bom, que foi, mas é para sair mais humano, porque quem procura aí essas atividades não são as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Nós sabemos o quanto nós precisamos fomentar cidadania dentre o nosso povo em si, e aí todas as classes, né? Eu acho que isso aí é um pouco do que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo na escola nossa. Então, deixa eu aproveitar que acho que tem uma história bonita aí e tem várias coisas que você trouxe que a gente pode pensar juntos aqui, explorar mais, enfim, acho que tem umas coisas muito legais. Eu gosto sempre, José, de falar um pouco sobre a relação estratégica da direção da escola em geral, tal, com os vereadores, né? Que a gente sabe, tem vereadores, e aí a gente está numa Câmara de 12, né? É uma Câmara maior do que a maioria das câmaras do Brasil, né? 85% das câmaras do Brasil tem de 9 a 11. Tem vereadores que passam pelos seus respectivos mandatos sem nem saber que a escola existia, é normal, é esperado, é do jogo, é da estratégia de cada um. Tem vereadores que participam de tudo que a gente chama, né? A gente pede uma palavra, a gente vai abrir um curso, o cara quer mandar a equipe dele, né? Estimula, bota nas redes sociais, enfim, tem vereador parceiraço de escola do parlamento, às vezes até pede umas coisas meio esquisitas, a gente tem que falar, olha, vereador, não é bem aqui que isso vai acontecer, tem que fazer aquele rebolation, né? Como diria, né? E tem os vereadores, com todo respeito, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, né, que jogam contra, porque talvez não tenham entendido lá muito bem, porque talvez tenha aquele ciúme, porque talvez tenha ali uma cognição um pouco diferenciada, tal. Como é que é administrar isso? Assim, claro, não vamos falar em nomes, não vamos falar em situações, mas como é que é administrar essa órbita política estratégica para legitimar ainda mais a escola dentro dos chefes, né? Afinal de contas, são dois chefes, né? Eles se acham os chefes da gente. E óbvio que eles têm razão, e a gente precisa dialogar, e a gente precisa falar. Humberto, é o seguinte, vamos lá. No passado, como a escola vem se desenrolando, o presidente que no ano passado ele não foi reeleito, que nem eu lhe falei, apenas 2 foram reeleitos, eu acho que tudo muito confiança também, sabe? Eu quando estive procurador-geral do município, eu tive o privilégio de cuidar do processo legislativo. Então, eu já venho cuidando longos 20 anos dos mandatos de Câmara, da parte procedimental, elaboração de leis, elaboração de resoluções e demais procedimentos. Então, eu conheço muita gente. Então, para mim, eu tive uma facilidade de lidar. Eu só tenho uma dificuldade, que eu sou extremamente verdadeiro, então eu não consigo separar algumas coisas. Então, de vez em quando, eu xingo mesmo, eles sabem disso, mas eu me dedico muito aqui em relação às atividades do parlamento. Mas lidar com isso, exatamente o que você falou. Nós tivemos vereadores a favor, tivemos vereadores
logicamente que na frente da gente eles não falam contra uma escola, mas eu acho que tudo tem uma estratégia. A primeira estratégia que eu tive foi falar do que a escola poderia promover para a gente, essas parcerias, ter um local, e na sequência eu já pensei no nome, né? No nome, no simbolismo do nome que poderíamos dar para a escola, e naturalmente veio o nome do professor Edson, que era a vontade do ex-presidente, e o professor Edson é muito respeitado. Então, nisso já começou a ter um impasse de quem era contra, já não querer ficar muito contra, né? Boa. Aí a gente tem as estratégias também. E o que eu fiz, essa questão de trazer o SIAC, que é o Serviço de Atendimento da Polícia Civil aqui. Foi extremamente importante porque era uma unidade, como a locação nossa, nós alugamos um local maior, investimos nesse local, uma área térrea. Aí o que acontece? Os políticos, a gente tem que saber lidar e conversando com eles para mostrar, porque eles têm o diabinho e têm o anjinho também. Estão ali falando aquelas coisas. Eu costumo dizer que aquele político que é cercado de pessoas, da quantidade mais possível de pessoas boas, que tenham coisas preponderantes para ele, ele vai conseguir ter um mandato, um bom resultado. Agora, aquele que vai jogando todo mundo ali achando que vai trazer um, vai trazer outro, não vai ter muito problema. Então, tudo foi uma construção. Trazer a Polícia Civil com o SIAC, com as identidades, que era um local que estava sujo, sem condição, o povo acordando 4 horas da manhã, e já fazendo a informatização. Ou seja, hoje não tem fila, é tudo pela internet. Todo mundo consegue fazer seu agendamento bonitinho, ser muito bem atendido. Então, para lidar dentro do mecanismo com eles, foi assim, foi trabalho de formiga, trazendo, tanto é que demorei tanto tempo para alugar, para achar um presidente que desse a liberdade da locação. Agora, na nova gestão, aí eu não posso falar nada, porque nós ganhamos um presidente que é extremamente intelectual, professor, pedagogo, já tem, quase me deixa maluco o atual, porque ele fala assim, vamos fazer escola legislativa tal coisa, vamos fazer semana que vem, vamos fazer a outra. Ele é o espírito, ele não pôde estar presente, eu queria que ele participasse, mas eu gostaria que vocês o conhecessem muito, porque é a figura, o Matheus, ele é uma figura jovem de 33 anos, formado em 2 concursos públicos como professor, de manhã e à tarde, pedagogo, vem de um projeto chamado Cidade Escola. Olha, você vê o nome do projeto era Cidade Escola, que ele vinha trabalhando e adquirindo ali. Então, assim, nós não temos, demorou um pouquinho para poder achar o mecanismo, achar o presidente que ia fazer isso, as estratégias nós utilizamos sempre, mas esse foi o caminho nosso para atingir o resultado. Teve estratégia, teve situações, teve uns pontinhos que a gente teve que colocar para a gente montar a nossa escola. Hoje, graças a Deus, ainda temos alguns políticos que divergem, mas hoje os 12 vereadores que aqui estão, vou lhe falar, dos 12, 10 já tiveram atividades ligadas na escola do Legislativo nesses 6 primeiros meses. Bacana. Muito legal. Muito legal. O que eu entendi, então, esse projeto aí da Polícia Militar é o principal projeto da escola, é isso? Não. Só um segundinho. Nós cedemos, né, um espaço para lá. Deixa eu só falar um negocinho, que eu gosto de coisas do Legislativo, eu gosto daquela, pela ordem, senhor presidente. Então, deixa eu só falar. Nós estamos próximos ao final. Do final, das despedidas. Ah, é? Então, senhor Lamário, o senhor se contente com respostas breves nesse caso, porque eu vou encerrar o programa. Não, eu só quero saber, então, de quais são os outros projetos da escola. Rapidamente você fala. Sim, os mais importantes. Os mais importantes projetos. Então, gente, os projetos que nós temos, primeiramente, a gente adquiriu agora a Constituição em miúdos, né? Que através do Senado Maria da Penha, também para a gente poder trazer o máximo de escola possível para poder fomentar a questão do combate à violência doméstica, porque nós temos um município que está um volume muito alto, a questão da Constituição em miúdos, facilitando esse projeto todo. Legal. Entre as escolas. Nós temos o Parlamento Jovem, agora já difundido em agosto, para estar fazendo as oficinas. Nós temos a questão de outros projetos ligados à própria educação,
que é a Câmara Mirim também, que vai funcionar na Escola do Legislativo. Então, assim, nós temos uma série voltadas para a própria educação, nessa construtividade do plano diretor. Então, nós temos infinitos, que nem 44 eventos em 6 meses. Eu ainda falei com o Matheus, 20 sendo nosso, vamos tentar fazer 15 eventos agora, vamos receber o nosso presidente Roberto, e nós queremos fazer um grande evento para recebê-lo aqui, mas a gente fomentar ainda mais, porque nós adquirimos esses conteúdos de livros, esses problemas nossos enfrentados na cidade. Então, Constituição, Maria da Penha, Lei de Trânsito, do ensino fundamental ao médio e dentre as parcerias com as universidades, fomentando isso ainda mais. Muito legal, muito legal, muito legal. Pessoal, conversa boa, conversa voa, né? Esse é um bom ditado esse, hein, Lamário? Eu vou começar... Eu gostei, conversa boa, conversa voa. Gostei. Saiu assim, mas eu gostei. Roberto Eduardo Lamário, como de costume, semanalmente lhe peço. Manda aquele abraço virtual para onde você quiser, meu filho. Darei loei, sei lá, não. Darei loei. Vai mandar abraço pro Temer. Lembra do Jânio? Vai mandar abraço pro Jânio e pro Temer. O meu abraço virtual vai para a Bruna aí de Alfenas, que a gente sempre está trocando figurinha aí, batendo papo, que eu acho que é importante aí, uma pessoa importante na escola de Alfenas, e ao presidente da Câmara de Alfenas, que a gente aí vai conhecer, e fiquei bem impressionado pela fala do Zé Ricardo. Muito legal, muito legal. Inclusive, impressiona bastante esse negócio da sede. A sede é muito legal quando é fora, porque gera vida para a escola sem depender, às vezes, de algumas questões difíceis, né? Que quem trabalha em escola do parlamento conhece, quando depende da estrutura do legislativo. Zé Ricardo, querido, seu abraço. Aquele abraço para quem você desejar. Bom, o meu abraço hoje vai para vocês dois e para a Bruna também, que eu não posso deixar. Um abraço para você, Humberto, um abraço para o Roberto, nosso presidente, para a Bruna, que é uma pessoa, assim, como o Roberto falou, sensacional. Eu costumo dizer o seguinte, a gente desenvolve todo o trabalho com base em alguém, com base em alguma situação. E a Bruna basicamente é meu braço direito, esquerdo, perna, coração. Então aqui é minha parceira mesmo, minha amiga pessoal, minha amiga de trabalho. Então vai para ela e para vocês. Para nós, assim, é uma honra recebê-los. Espero que venham, vão ser super bem tratados aqui. Nós vamos, desde o peixinho do Lago de Furnas ao bom atendimento, vão estar aqui esperando um café. Viu? Já avisa o Humberto, se ele quiser. Humberto, vamos lá, junto. Humberto. Vem junto. Vê como é que está a agenda 25 Eu só quero mandar um recado para o peixinho do Lago de Furnas. Se ele puder ser pescado e comido, ele vai estar mais simpático. Ele vai estar mais... Esse é um abraço para vocês, gente. E é uma honra poder participar aqui do podcast com vocês. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu quero deixar um abraço aqui. Eu quero deixar um abraço para o Zé, figura querida, né? Contagiou a gente aqui com esse otimismo, com essa vontade de fazer as coisas da escola, tá? Então, um abraço bem grande aí para o Zé Ricardo. Quero deixar um abraço. Este programa, a gente é transparente aqui. Aqui não tem mentira. Esse programa está sendo gravado no dia 23 de julho, meio-dia, pouco antes do meio-dia. E amanhã, dia 24, é aniversário do senhor Roberto Eduardo Lamário. Então, quero deixar aqui um beijo. Obrigado. Parabéns, tudo de bom. Que esses 60 anos... não chega a tudo isso. Parei 55. 55. Lamar é de 70. O Brasil foi campeão. Foi campeão. Eu nasci com a mamãe Lamar e grávida. Já as portas... E minha mãe gostava de futebol, hein? Não sei como é que eu não chamei Edson Arantes. Né? Edson Lamari, Roberto Rivelino Lamari. É isso. Descobrimos a origem do nome do nosso querido Lamari. Né? Então, um abraço bem grande para o Lamari. E eu também quero deixar um abraço bem grande para um cidadão de Poços de Caldas, que é a segunda capital do sul de Minas, mas que tem muito orgulho de ter estudado em Alfenas, ter feito lá o curso de gestão pública em Alfenas, que é meu querido amigo Rodrigo Cobra,
CEO do Renova BR, né, que Grande Rodrigo. sempre fala do sul de Minas e quando não está falando de Poços de Caldas, está falando de Alfenas. Então, um grande abraço para o Rodrigo. Pessoal, tendo isso como premissas, verdades e questões fundamentais, eu digo a vocês, com o apoio da Abel, do Movimento Voto Consciente, com os trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhados por todo este brasiloide, brasileiros, Brasilândia, né, de nossos deuses queridos. Lá em Minas tem Brasópolis. Brasópolis. Beijo, Lamari. Até semana que vem. Beijo, tchau, me liga. Obrigado, Ricardo, pela entrevista. Muito bom. Obrigado. Tamo junto.